o homem suspeito de atirar em Charlie Kirk, um ativista político dos Estados Unidos, apoiador do atual presidente norte-americano Donald Trump. Eu sou Lori e neste vídeo vamos explorar a vida de Tyler Robinson, o homem acusado de assassinar Charlie Kirk. Hoje você vai acompanhar os desdobramentos desse caso que chocou e parou o mundo, que nos força a refletir sobre a atual conjuntura política, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Mas antes, hypa aí esse vídeo, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. E deixa sua curtida logo agora no início, que provavelmente depois você vai esquecer. E isso vai me ajudar demais a crescer o canal. Sem mais delongas, vamos para mais um caso. Este material reúne relatos baseados em diferentes fontes da internet, jornais e registros históricos. Aborda temas como tragédias, violência e experiências sobrenaturais que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Não é recomendado para menores ou quem esteja emocionalmente vulnerável. Nosso objetivo não é o sensacionalismo, mas sim preservar a memória dos fatos, incentivar a reflexão e alertar sobre os perigos reais enfrentados pela sociedade. Nascido em Arlington Heights, Illinois, Charlie Kirk, de 31 anos, cresceu em Prospect Heights, um subúrbio de Chicago. Após um semestre na Harper College, abandonou os estudos para se dedicar integralmente ao ativismo político. Em 2012, o jovem promissor de 18 anos cofundou a Turning Point USA, organização conservadora voltada para estudantes universitários. Kirk se destacou por suas abordagens provocativas, como as mesas Prove Me Wrong, que significa em português Me Prove que Estou Errado, que cresceu rapidamente, estabelecendo filiais em milhares de universidades e escolas secundárias em todo o país. Ele também apresentava o The Charlie Kirk Show, um podcast conservador amplamente ouvido, mas no dia 10 de setembro de 2025, o ativista político foi assassinado durante uma palestra ao ar livre no campus da Utah Valley University, em Warren, Utah. O evento marcava a abertura da temporada da American Comeback Tour, série de debates e discursos organizada pela Turning Point USA, grupo conservador fundado por ele. O suspeito de ser o atirador chegou ao campus dirigindo um Dodge Challenger cinza às 8h29 da manhã. Imagens de câmeras de segurança examinadas pelos investigadores revelaram que ele estava vestido de forma diferente da registrada no momento do ataque. Segundo as autoridades, o suspeito reapareceu em vídeo por volta das 11h50, atravessando uma área gramada em direção a um estacionamento próximo. Às 11h53 da manhã, ele parou no topo de uma escadaria, pegou o celular e, em seguida, entrou em um túnel de pedestres. Fotos divulgadas pelo FBI mostram o suspeito subindo uma escada no estacionamento ao lado do túnel. O evento estava programado para começar ao meio-dia. As autoridades relataram que por volta de 12h02, o suspeito foi visto caminhando pelo lado norte do Lucy Center, local de onde ele mais tarde dispararia contra Kirk, que estava no telhado. Um depoimento indica que ele entrou no prédio pelo lado sudeste e foi visto subindo as escadas 13 minutos depois. Quando deu 12h22, já estava no telhado, deitado de bruços, mirando Kirk durante o discurso. Enquanto discutia com participantes sobre o tema dos tiroteios em massa nos Estados Unidos, ao 12h23, um único tiro foi disparado do telhado do Lucy Center a 130 metros de distância, atingindo o pescoço de Kirk. Assim que o tiro foi disparado, todos se jogaram no chão, começaram a correr, gritar e entrar em pânico. Kirk foi transportado por 6 homens até um SUV
que o levou ao hospital regional, onde passou por cirurgia. A morte dele foi anunciada por Donald Trump às 2h40 da tarde. Meio-dia e 37, a universidade fechou o campus e pediu que todos evacuassem. Às 14h01, recomendou que aqueles que ainda estavam no local se abrigassem em segurança até serem escoltados pela polícia. As aulas e atividades em todos os campi, incluindo as unidades satélites, foram suspensas até o dia 15 de setembro. 2 pessoas foram detidas logo após o tiroteio, mas posteriormente foram liberadas. Uma delas, um conservador libertário, foi preso nas dependências do campus depois de afirmar que havia atirado em Kirk, permitindo que o verdadeiro suspeito escapasse. Segundo relatos, ele tinha histórico de problemas de saúde mental e era conhecido pelas autoridades de Utah por interromper eventos públicos. Ele foi encaminhado a um hospital. Após ser liberado em 14 de setembro, foi novamente detido, desta vez por obstrução da justiça, e posteriormente a polícia ainda encontrou em seu celular imagens de abuso sexual infantil. E ele também foi acusado de exploração sexual de menores. Horas após o incidente, o diretor do FBI, Kash Patel, anunciou nas redes sociais que o suspeito do assassinato de Kirk havia sido detido, enquanto o governador de Utah, Spencer Cox, afirmou que uma pessoa de interesse estava sob custódia. Entretanto, cerca de 2 horas depois do anúncio inicial, Patel informou que o suspeito havia sido liberado após interrogatório pelas autoridades. Uma petição chegou a circular pedindo que a universidade cancelasse a presença de Kirk naquele dia, mas os administradores da instituição permitiram o evento, citando as políticas de liberdade de expressão e debate aberto. Cerca de 3.000 pessoas compareceram à palestra. 2 fontes contaram que o pai de Robinson percebeu que o suspeito era seu filho pelas imagens divulgadas pelo FBI após o crime. Ao ser questionado pelo pai, o jovem teria admitido que foi o autor do ataque. As fontes acrescentaram que o pai incentivou o jovem a se entregar, mas Robinson falou que preferiria a morte. Foi quando a família buscou ajuda de um amigo próximo, que era um delegado aposentado, que acabou entrando em contato com as autoridades. No dia seguinte, Tyler James Robinson se apresentou voluntariamente às autoridades locais, mediado por esse amigo da família. Mas no fim das contas, quem era esse atirador? Quem era Tyler James Robinson? Tyler Robinson, de apenas 22 anos de idade, era considerado um aluno exemplar durante o ensino médio. Cresceu em uma família republicana no sudoeste de Utah e estava se formando como eletricista. Na cidade conservadora de St. George, onde passou a infância, vizinhos e colegas o descrevem como um jovem introspectivo e muito inteligente, com forte interesse por videogames, quadrinhos e temas políticos. Sua trajetória parecia comum até se tornar o centro de um dos casos mais comentados de violência política nos Estados Unidos. Pessoas próximas a Tyler tentavam entender como alguém com uma vida aparentemente tranquila poderia estar envolvido em um crime tão grave. As autoridades classificaram o ato como uma execução política. É triste ver alguém com tanta capacidade intelectual usar isso para algo tão destrutivo, lamentou Keaton Brooksby, ex-colega de escola de Tyler. Brooksby lembra que, apesar de ser um aluno calado, Tyler explicou os acontecimentos com detalhes surpreendentes para alguém de apenas 14 anos de idade. De acordo com documentos policiais, Tyler havia conversado com um parente sobre o evento que Kirk realizaria em Utah. Ele expressava forte antipatia com as ideias do influenciador. Disse que ele havia se tornado mais engajado politicamente nos últimos anos. Um parente de Tyler disse aos investigadores que o suspeito se tornou mais político nos últimos anos
e disse que ele não gostava de Kirk nem de suas opiniões. Para Tyler, Kirk era cheio de ódio e espalhava ódio. Embora registrado como eleitor em Utah, ele nunca votou e não tem filiação partidária. Seus pais, por outro lado, são republicanos ativos e possuem licenças de caça, prática comum na região próxima aos parques Zion e Bryce Canyon. Fotos antigas mostram Tyler e seus irmãos mais novos praticando tiro e posando com armas, evidenciando uma familiaridade com esse universo. A polícia encontrou munições não utilizadas com inscrições tipo "Ei, fascista, pega!" junto à arma usada no crime. Mas as mensagens nas cápsulas de bala também incluíam uma mistura de memes e alusões a videogames, sugerindo uma imersão profunda em um mundo online cheio de ironia, onde os significados podem ser diversos. Junto, havia uma seta para cima, uma para a direita e 3 para baixo. As 3 setas para baixo, sozinhas, são um símbolo comum do movimento antifascista. Mas a sequência de setas como um todo pode representar um comando necessário para usar uma estratégia especial no jogo de videogame Helldivers 2, em que jogadores podem se unir a amigos ou desconhecidos para matar insetos gigantes e robôs. O tema do jogo inclui algumas referências políticas também, como liberdade, paz e democracia. Também foi encontrada a letra de uma música italiana popular, o Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao Ciao, ligada ao movimento antifa ou antifascista. Mas também popularizada mais recentemente em outro jogo, Far Cry 6, e em uma série da Netflix. Adrian Rivers, que estudou marcenaria com Tyler, lembra que ele demonstrava interesse em um programa voltado para jovens interessados na carreira militar. Não se sabe se ele era oficialmente integrante. Jada Funk, colega desde a infância, lembra dele como um aluno dedicado, pontual e respeitoso. O tipo de pessoa que todos queriam em seus grupos de trabalho. Ele tinha perfil de liderança e parecia destinado a ser um empresário ou CEO, disse Jada. Tyler chegou a receber uma bolsa de $32 mil para estudar na Utah State University. Filmou um vídeo recitando orgulhosamente uma carta da Universidade Estadual de Utah, oferecendo-lhe uma bolsa de estudos por mérito de 4 anos. Mas Tyler deixou a escola estadual depois de apenas um semestre como aluno de pré-engenharia. Tirou uma licença e nunca mais retornou. A universidade fica a cerca de 2 horas do local do crime. Vizinhos do prédio onde morava o descrevem como alguém recluso que raramente interagia com outros moradores. Era visto apenas indo e voltando de seu Dodge Challenger cinza. Ele não falava com ninguém, disse um vizinho. Sempre ouvia música alta com um colega de quarto. Um eletricista que trabalhou com Tyler em um projeto há apenas algumas semanas descreveu seu colega como bastante tímido, que não conversava a menos que alguém lhe dirigisse a palavra. Tyler não falava muito sobre política, a menos que alguém mencionasse o assunto, disse o eletricista, acrescentando que ele não gostava de Trump ou Charlie Kirk. Mas um ex-colega de classe teria dito que anos atrás, no ensino médio, Tyler, assim como a sua família, era politicamente conservador e havia apoiado o presidente Donald Trump antes das eleições de 2020. Em 14 de setembro, o governador Cox afirmou que Tyler tinha visões políticas muito diferentes das de sua família conservadora e claramente seguia uma ideologia de esquerda, embora não tenha fornecido detalhes específicos. Segundo Cox, Tyler parece ter se radicalizado após abandonar a Utah State University e pode ter sido influenciado por aspectos da cultura da internet ou da cultura woke. Em 16 de setembro, o promotor Jeff Gray declarou que o suspeito estava cada vez mais preocupado
com os direitos LGBTQs e que havia se distanciado das opiniões conservadoras de sua família, citando o relacionamento de Tyler com seu colega de quarto transgênero como um fator. Gray também detalhou mensagens de texto que a promotoria acredita terem sido enviadas por Tyler ao colega, nas quais ele afirmava que planejava o tiroteio há pouco mais de uma semana. Segundo documentos judiciais, a mãe de Tyler confirmou à polícia que ao longo do último ano ele havia, de fato, se tornado mais favorável aos direitos de pessoas gays e trans. E a polícia acredita que ele havia começado a namorar o seu companheiro de quarto, um homem que estava em processo de transição de gênero conhecido como Lance Twiggs. Lance Twiggs, suposto namorado ou namorada de Tyler, é um aspirante a jogador profissional de 22 anos, natural de St. George, Utah, e aluno do terceiro ano do curso técnico de eletricidade no Dixie Technical College. Ele vivia com Tyler em um apartamento de 3 quartos no condomínio Fossil Hills. Twiggs era ativo em um grupo de bate-papo de jogadores da Pineville High School, onde postava conteúdo sobre Apex Legends e vídeos humorísticos no TikTok. Vizinhos o descrevem como um rapaz recluso e a polícia realizou buscas em seu apartamento, apreendendo evidências. Twiggs tem colaborado com as investigações da polícia e forneceu as mensagens trocadas no dia do crime. As mensagens apresentadas a seguir fazem parte de uma simulação baseada nos registros coletados pela polícia durante a investigação. É importante destacar que elas não ocorreram no WhatsApp, mas sim no Discord, em conversas entre Tyler e Twiggs. Para o que você está fazendo. Olha embaixo do meu teclado, tem uma nota que diz: tive a oportunidade de tirar a vida de Charlie Kirk e eu vou fazê-lo. O quê? Você está brincando, né? Ainda estou bem, meu amor, mas estou preso em Oren por mais um tempinho. Não deve demorar até eu poder voltar para casa, mas eu tenho que pegar meu rifle ainda. Pra ser sincero, eu esperava manter isso em segredo até eu morrer de velho. Desculpa por te envolver. Você não foi quem fez isso, né? Achei que tinham pegado a pessoa. Fui eu, me desculpa. Não, pegaram um velho doido. Depois, interrogaram alguém com roupa parecida. Eu planejava pegar meu rifle no meu ponto de entrega logo em seguida, mas a maior parte daquele lado da cidade foi bloqueada. Tá quieto, quase o suficiente para sair, mas tem veículo parado por ali. Por quê? Por que você fez isso? Tive o suficiente do ódio dele. Alguns ódios não dá pra negociar. Se eu conseguir pegar meu rifle sem ser visto, não deixarei evidência. Vou tentar recuperá-lo de novo, espero que eles já tenham seguido adiante. Não vi nada sobre eles terem encontrado. Há quanto tempo você está planejando isso? Acho que pouco mais de uma semana consigo chegar perto, mas tem uma viatura estacionada bem do lado. Acho que já revistaram esse ponto, mas não quero arriscar. Tô desejando ter voltado e pegado assim que cheguei no meu veículo. Tô preocupado com o que meu velho ia fazer se eu não trouxesse de volta o rifle do vovô. Não faço ideia se tinha número de série, mas não traçaria até mim. Me preocupo com digitais. Tive que deixar num arbusto onde troquei de roupa. Não tive habilidade nem tempo de levar comigo,
Talvez eu tenha que abandonar e torcer para que não encontrem digitais. Como diabos vou explicar que perdi pro meu velho? A única coisa que deixei foi o rifle embrulhado numa toalha. Lembra como eu tava gravando as balas? As mensagens são em grande parte uma piada. Se eu ver Naurices Budu na Fox, eu posso ter um AVC. Tá, vou ter que deixar. Isso realmente é um saco. Pelo que vi hoje, eu diria que o rifle do vovô deu conta do recado. Sei lá. Acho que isso tinha uma luneta de $2.000. Apaga essa troca. Meu pai quer fotos do rifle. Ele diz que o vovô quer saber quem tem o quê. Os federais liberaram uma foto do rifle. E é bem única. Ele tá me ligando agora. Não atende. Desde que Trump entrou no cargo, meu pai tem sido bem die-hard maga. Vou me entregar voluntariamente. Um dos meus vizinhos aqui é delegado do xerife. Você é tudo o que me preocupa, amor. Eu me preocupo muito mais com você. Não fale com a mídia. Por favor, não dê entrevistas, nem faça comentários. Se algum policial te fizer perguntas, peça um advogado e fique em silêncio. Outra mensagem recuperada, postada ainda no mesmo dia, dizia: Ei pessoal, tenho mais notícias para vocês. Fui eu na universidade ontem. Desculpem por tudo isso. Eu vou me entregar por meio de um amigo xerife em alguns instantes. Obrigado por todos os bons momentos e risadas. Vocês foram incríveis. Obrigado por tudo. O Discord, então, suspendeu a conta de Tyler Robinson. Tyler e Twigs demonstravam insatisfação com a reeleição de Trump, mas Twigs parecia não fazer ideia do que Tyler seria capaz de fazer. Muitos questionaram sobre o conhecimento de Twigs, sobre o plano de Tyler, acharam inclusive o diálogo ali entre os dois no chat do Discord algo provavelmente montado, construído, e também muitos questionaram a prisão de Tyler pela questão de que o tiro parecia ter sido feito por um atirador de elite e não se tem aí uma comprovação de que ele teria tido um treinamento específico, mas existem outras provas robustas e evidências que o colocam no centro dessa trama criminosa. Eu busquei algo que pudesse explicar como Tyler conseguiu acertar o alvo com aparente facilidade. As investigações mencionaram que ele deixou um rifle em um ponto estratégico com escopo, luneta, né? E até balas gravadas. Um rifle com mira de precisão facilita muito o disparo, mesmo para alguém sem treinamento profissional. Apesar de parecer um tiro de elite, a distância também pode não ter sido tão grande quanto em operações militares. Se ele estava em um ponto elevado ou com boa linha de visão, isso aumentaria bastante as chances de acerto. Mensagens recuperadas mostraram que Tyler vinha acompanhando o local, deixando o rifle escondido e observando a área. Esse preparo reduz o improviso e aumenta as chances de êxito. Fotos da infância dele mostravam a família em atividades de tiro recreativo, algo comum em Utah. Mesmo que não fosse um profissional, ele provavelmente já tinha experiência básica com armas. Ou seja, Tyler Robinson não era um sniper treinado, mas com um rifle adequado, mira de precisão, planejamento em um alvo exposto, era possível realizar um disparo certeiro sem ser um atirador de elite. Mas eu quero saber o que você acha sobre isso. Tyler não teria feito tudo sozinho? Será que existe uma outra pessoa que deve ter atirado, na sua opinião, alguém com maior experiência que possa estar sendo acobertado? Será que essa pessoa seria Twigs, o namorado de Tyler? Será que é possível descobrir muito mais ao longo das investigações? Mas enquanto as provas e evidências do caso, o que nós temos até agora que poderia condenar Tyler? As evidências contra Tyler Robinson são substanciais e incluem provas físicas, digitais e testemunhais. Então a gente vai começar aí pelas provas físicas, arma e munições. Tyler usou um rifle Mauser calibre 30-06, não sei se é exatamente assim que se fala, não entendo nada de armas, presenteado por sua família, encontrado em uma área arborizada próxima ao campus da Utah Valley University.
balas recuperadas estavam gravadas com mensagens sugerindo um possível motivo ideológico. Quanto ao DNA, análises confirmaram que o DNA de Tyler foi encontrado em um pano que envolvia o rifle em uma chave de fenda deixada no telhado de onde o disparo foi efetuado. Quanto às evidências digitais, temos ali as mensagens de texto, que Tyler enviou mensagens ali ao seu parceiro romântico, expressando preocupação com a perda do rifle, que seria do seu avô. E também tem a comunicação no Discord, em um grupo privado, onde Tyler aparentemente confessou o crime, dizendo: "Fui eu lá na universidade ontem, desculpem por tudo isso e tal". Também conversas com o colega de quarto, as mensagens acabam indicando que Tyler deixou o rifle em um arbusto próximo ao campus e decidiu detalhes sobre o armamento e as balas gravadas. Os pais de Tyler o reconheceram nas imagens divulgadas pelas autoridades e o convenceram a se entregar. Temos a confissão implícita em uma conversa telefônica. Tyler havia dado a entender ser o autor do disparo, afirmando que não podia ir para a prisão e que queria pôr fim à própria vida. Também temos as acusações formais. Tyler ali enfrenta acusações de homicídio qualificado, disparo de arma de fogo, resultando em ferimentos graves, obstrução à justiça, manipulação de testemunhas e prática de crime violento na presença de crianças. O Ministério Público de Utah anunciou a intenção de pedir a pena de morte. Após sua prisão, Tyler foi levado para a cadeia do condado de Utah, em Spanish Fork, onde um juiz determinou sua detenção sem direito à fiança. Ele compareceu ao tribunal pela primeira vez via videoconferência no dia 16 de setembro, perante o Tribunal de Justiça do Condado de Utah, em Provo. Tyler manteve postura firme e insensível durante toda a audiência e respondeu seu nome quando foi solicitado pelo tribunal. Depois que todos os oficiais do tribunal e Tyler se identificaram, o juiz Tony Graff apresentou formalmente as acusações contra ele. Ao analisar a declaração financeira de Tyler, o juiz Graff o considerou indigente e confirmou seu direito a um defensor público. Ele solicitou que os advogados designados apresentassem um resumo de suas qualificações para atuar em casos de pena capital. Como o defensor público local não possuía contrato para casos de pena de morte, iniciou-se a busca por advogados qualificados e diversos candidatos se reuniram com Tyler em 16 de setembro de 2025. O juiz Graff marcou a próxima audiência, chamada aparição de renúncia, para 29 de setembro, convidando Tyler a participar. O velório de Charlie Kirk ocorreu no domingo, dia 21 de setembro, esse domingo agora, no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona. O evento começou em torno de meio-dia, que seria aí no horário de Brasília, umas 3 da tarde. O memorial atraiu mais de 100 mil pessoas, incluindo figuras políticas de destaque, como o atual presidente Donald Trump, o vice-presidente e a viúva Erica Kirk, e outros membros do governo e líderes conservadores também. Devido à importância e ao potencial de grandes multidões ali, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos classificou o evento como de nível 1 em termos de segurança, o que significa que recebeu o mesmo nível de proteção de grandes eventos, o mais alto na escala de segurança. O caso de Charlie Kirk evidencia de maneira dramática o quão profundas e perigosas podem se tornar as divisões políticas em nossa sociedade. Em um cenário onde opiniões divergentes são vistas não apenas como diferenças de pensamento, mas como ameaças existenciais, o diálogo saudável e o debate público se tornam ainda mais importantes. A democracia se sustenta na pluralidade de ideias e na capacidade de confrontá-las por meio da argumentação. Mesmo quando discordamos profundamente de determinadas visões ou ideologias, nenhum assassinato
pode ser justificado. A diversidade de pensamentos é o que fortalece a democracia. O ódio, a intolerância, a agressão apenas a enfraquecem. Faz-se necessário cada vez mais que comecemos a refletir sobre debates saudáveis com respeito mútuo, posicionamentos como os do jornalista Peninha, que muitas vezes beiram a provocação extrema e a polarização sem fundamento. São preocupantes porque ele se colocou ali como o dono da razão, como o defensor do único viés humanamente aceitável no mundo. Foi uma fala infeliz e arrogante, principalmente arrogante, né? O jornalista ele precisa ser responsável. Existe uma tênue diferença entre a opinião crítica e a incitação ao ódio. A arma que ele não defende não pode ser a arma que ele usa para exterminar aquele ou aquela que atrapalha seus interesses. Porque aí a arma se torna boa conforme a própria conveniência. Eu vou explicar melhor. Porque eu vi muito disso em diversos comentários, né? As pessoas afirmando que Kirk foi vítima da própria ideia que ele apoiava sobre a questão das armas. Se alguém não defende o uso da arma em geral, ou seja, não acredita que a violência seja justificável como regra, então não pode escolher usar uma arma apenas quando lhe convém para atacar alguém que atrapalha seus interesses pessoais ou ideológicos. Nunca que uma pessoa que defende o amor consegue viver do amor alimentado por ódio. Se você olhou para esse abismo e ele olhou para você de volta e você ainda o abraçou, já não existe vestígio de amor em nada do que prega ou vive. Eu espero que Peninha possa um dia perceber o peso de suas palavras e o quanto elas são nocivas para a sociedade. Aliás, as pessoas podem evoluir e melhorar, né? Todos nós, na verdade. Logo, ele também pode, e é nisso que eu quero acreditar. Então, eu não poderia apoiar comentários desse tipo aqui no meu canal. Se você comemora a morte de Charlie Kirk, como o jornalista Peninha, ou de uma certa vereadora, ou de uma facada a um certo presidente, ou um tiro na orelha de outro, então esse vídeo não foi feito para você. Eu acredito que violência nenhuma salva, muito menos consegue justificar nada. Pelo contrário, abre espaço para mais ódio e retaliação. Eu peço, por gentileza, que demonstrem respeito, porque até eu mesmo não concordo com todas as pautas defendidas por Charlie Kirk ou Trump, mas nem por isso eu vou agir com radicalismo para impor o tipo de mundo que eu quero, né? Eu acredito que para haver mudanças a gente precisa debater, senão não haverá outro caminho a não ser respirarmos dois extremos o tempo todo, buscando sempre exterminar uns aos outros para provar quem é o dono da razão. E é isso, esse foi o recado. Se você gostou, compartilhe esse conteúdo com alguém que curte casos criminais. Confesso que essa situação atual, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, é algo que me choca muito. Talvez te choque também. É bastante preocupante esse momento em que a gente vive, mas se você não concorda, tá tranquilo, tá favorável, só que esse vídeo, logicamente, não vai ser o que você provavelmente queira ouvir. De qualquer forma, um grande beijo, um grande abraço para vocês aí que me fizeram companhia até aqui. Fiquem bem e até o próximo vídeo.